que a palavra açaí se escreve com cedilha? Pensa aí comigo. Ou por que a palavra abacaxi se escreve com X? Diz a norma culta que essa ortografia aqui se deve por a palavra ser de origem tupi-guarani. Mas quando você vai escrever essas palavras, você não pensa, açaí é com cedilha porque é do tupi-guarani, ou com X, ou então com enxaqueca, ou então como casa, que se escreve com S e não com Z, ou exame, que se escreve com X e não com Z. Todas essas palavras, naturalmente, quando você vai escrever, você as escreve dessa forma, não baseado em regra, mas baseado no chamado memória fotográfica que a sua mente tem. É essa memória fotográfica que muitas vezes vai te ajudar dentro de uma prova na hora de você responder perguntas acerca de ortografia. Quando a gente está falando aqui do concurso do IBFC, o que é que ela mais cobra dentro desse quesito ortografia? O uso do hífen ou da acentuação que caiu pós-acordo ortográfico. É justamente isso que a gente deve discutir quando se fala ortografia para a banca IBFC. Agora eu vou fazer um desafio com vocês, eu espero que vocês peguem o seu caderno para fazer um ditado regrado. A cada sequência de palavras que eu for dando aqui, vocês vão escrevendo a regra na frente. É tanto que o TD de hoje não tem nada, né? Não tem regras, porque você vai construir junto comigo aqui nesse ditado regrado todas as regras. Espero que você já tenha pegado o seu caderno aí para que a gente possa começar o nosso ditado. Vamos lá? Eu primeiro falo a regra, você ouve, depois você vai anotar 4 palavras sobre essa regra. Você não vai anotar essa regra agora, a gente anota a regra depois que a gente escrever as palavras, tudo bem? Pensa comigo. Quando eu tiver 2 palavras e a segunda for iniciada pela letra H, eu separo por hífen. A segunda variante iniciado por H, eu vou usar o hífen. Então eu posso dizer o seguinte, extra-humano. Posso pensar em extra-humano dessa forma, porque a segunda variante se inicia com H. Segunda palavra, eu posso dizer anti-higiênico. Anti-higiênico. Lembre-se que sempre quando a segunda começar pela letra H, eu separo por hífen. Semi-hospitalar. Quando a segunda iniciar por H, eu uso o hífen. Deu para entender essa regra? Agora você vai fazer uma chave aqui comigo e colocar segunda com H, usa hífen. Como eu disse para vocês, existem muitas exceções e a gente vai começar aqui com a primeira exceção nas nossas próximas. Na número 4 e na número 5 e na número 6 e 7, nós vamos pensar nos prefixos có e ré, que costuma cair demais dentro da prova. Có e ré, o que é que acontece? Vai ser sempre junto, independente do que vier depois. Combinado? Então eu posso dizer o seguinte, ó. Coabitação. Você pensa comigo, professor, a palavra habitação inicia-se por H. Realmente, inicia-se por H. Mas lembre-se que có e ré vai ser sempre junto, mesmo que a próxima letra se inicie por H. Combinado? Coabitação, tudo junto. Eu posso pensar em reeleição, vai ser tudo junto. Pensou comigo? Posso dizer cooperar, posso dizer reeditar. Então você vai fazer a chave aqui e colocar có e ré igual a tudo junto. Pensou comigo? Sim? Tem mais uma aqui, que eu vou colocar aqui na 8, que não é com có e ré, mas faz parte da letra H, tá bom? Existe a palavra sub-humano, que pode ser escrito assim, sub-humano. Você pode pensar comigo, não, professor, se inicia por H, é claro que eu vou separar por hífen, tá super certo.
Só que o VOLPE, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, existe essa palavra de uma outra forma também. É acréscimo, é também. Dessa forma, subhumano. Tudo junto e sem o hífen. Entendeu? É uma variação aqui com a letra H. Só que eu posso fazer uma advertência para você aqui que sobre e não sub, sobre é sempre com o hífen. Sobre-humano. Eu estou falando aqui do subhumano que você pode confundir. Sobre-humano. Subhumano eu juntei, sobre-humano também posso juntar. Não, é exclusivo para a palavra subhumano. Conseguiu compreender essa regra? Sim? Então a gente vai para a nona palavra, a gente vai falar sobre a nona regra. Quando a última letra da primeira palavra for diferente da primeira da segunda, você pode voltar ao que eu disse agora, ela vai se juntar. Diferentes se juntam, iguais se separam. Diferentes se juntam, iguais se separam. Deu para entender? Eu posso pensar aqui, por exemplo, em autoescola. Perceba aqui, candidato, que o O é diferente do E. Diferentes se juntam, iguais se separam. Conseguiu compreender? Eu posso pensar também aqui em mototáxi. Moto termina com O, táxi começa com T, tá bom? O acento se conserva. Mototáxi. Posso pensar também em para, termina com A, quedas. Paraquedas, tudo junto. Posso usar aqui a número 12, contra-cheque. Contra termina com A, depois eu tenho cheque que é com CH. Posso pensar também na 13, manda, chuva. Manda, contra-cheque. Pensa comigo que quando a última da primeira palavra for diferente da primeira da segunda, se junta. Vamos só mais uma aqui para encerrar essa regra. Eu posso dizer semi-joias. Semi termina com I, joias começa com J. Você sabe que perdeu, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre essa questão da acentuação. Diferentes se juntam, iguais se separam. Se iguais se separam, posso pensar aqui na minha 15, que eu vou ter, por exemplo, anti-inflamatório. Anti-inflamatório, eu vou separar porque eu tenho a ideia de que iguais se separam. Posso pensar também em sobreerguer. O que é que acontece aqui? Iguais se separam. Para entender? Posso pensar também na 17, micro, termina com O, organismo. O que é que acontece aqui, gente? Iguais se separam. Só que na palavra micro-organismo, por força do uso da área médica, da biologia, se admite também uma variação dessa palavra. Como que, professor? Dessa forma, ó, micro, só com um O, organismo. Tudo junto. Micro-organismo se juntou ficando só um O. Você tem que tomar cuidado, porque a banca pode usar dessa estratégia nessas letras iguais aqui e reduzir uma das letras e juntar tudo, como eu já vi em prova. Por exemplo, assim, ó, micro-ônibus. Preste atenção nessa palavra aqui que está estranha, está faltando alguma coisa. A palavra micro termina com O e a palavra ônibus começa com O. Consegue compreender? O. O que é que acontece com iguais? Devem se separar. Micro-ônibus, a banca quis tentar confundir você com micro-organismo deixando só um O. Isso não existe, tá? Micro-ônibus são dois Os. Então eu escrevo micro-ônibus. Deu para entender? O que é que acontece com letras iguais?
se separam. Posso pensar na palavra, na 18, posso dizer o seguinte: interregional. Interregional. O que é que acontece aqui? Quando eu tiver letras iguais, se separam. Tá bom? Letras iguais se separam. Você deve tomar um cuidado redobrado, porque quando a segunda variante começar com a letra R ou S, e a primeira, logicamente, for diferente, eu vou juntar. Nesse processo de junção, eu vou duplicar esse R e o S. Então, posso pensar na 19 o seguinte: na palavra mini, que termina com I, a próxima letra começa com S, ficando mini saia. Posso pensar na 20ª, semi, termina com I, e na palavra reta, semi-reta. Perceba que o I, que era original da palavra, e a letra S da próxima, diferentes, se juntam. Quando a segunda for um R ou S, se duplica. Semi-reta termina com I e reta começa com R, juntou e duplicou. Você podia pensar o seguinte: professor, se a palavra semi-reta são dois R juntos, por que o professor não juntou, por exemplo, na palavra interregional? Não são dois R's? São. É um bom raciocínio. Só que você não percebeu que esse R era original da palavra anterior. E eu tenho a primeira regra, que é: diferentes devem se separar. Você prestou atenção nisso? Vamos pensar em outra. Se eu dissesse o seguinte: ele é super religioso. Pensa comigo como você escreveria essa palavra. Super religioso. São dois R's. E aí, eu vou deixar junto ou vou deixar separado? Eu tenho que separar porque existe originalmente um R na anterior que vai ter que se separar da próxima. Super religioso. Diferentes devem se separar. Nesse caso, você deve prestar atenção, tá bom? Outra coisa que você deve prestar atenção é que o RR e o SS só podem existir entre vogais. Só podem existir entre vogais. Por que você está falando isso? Pensa na palavra trans. Trans, que é um prefixo. Quando eu junto com a palavra transexual, transexual. Ora, trans termina com S e a próxima letra começa com S, não é verdade? Transsexual, não é verdade? Seria originalmente separado dessa forma. Só que convencionalmente, nós temos aqui uma primeira exceção, vai ficar somente um S, porque não deve existir dois S's antes de consoante. Por isso que se reduz um dos S's e fica somente um. A palavra transexual vai escrever dessa forma. Transexual. Porque SS, mesmo separado por hífen, só deve existir entre vogais. Deu para entender mais ou menos? SS e RR só deve existir entre vogais. Se vier uma consoante antes, é somente um S. Compreende? Posso pensar em transcontinental para você fazer a associação. Ó. Trans termina com S. A próxima letra é um C. Transcontinental. Então eu vou ter o que aqui? Um C. Transcontinental. Então, gente, eu tenho aqui a 20, aqui vai ser a 21, aqui vai ser a 22. Vou apagar o quadro aqui, você anota as regras e a gente vai para a próxima. Pré, pós, pró, recém, ex, vice, gran. Todas essas palavras devem receber um hífen e não existe nenhuma regra para isso. Vamos pensar na palavra pré-concurso, que é a nossa 23.
Pré-vestibular, que é mais fácil, né? Pré-vestibular. Posso pensar na 24, pós-graduação. Posso pensar em... olha, já estou na 50 aqui. Na 25, posso pensar em pró-armas. Eu sempre vou ter o pré, pós e pró, sempre vai ser separado por hífen. Porque esse pré, pós e pró são acentuados. Caso não fossem acentuados, seria junto, como por exemplo, eu posso colocar aqui como exceção, preocupado. Preocupado. Nesse caso, eu juntei o pré com a palavra ocupado porque esse pré não tem acento. Se tiver acento, separa por hífen, tá bom? Posso pensar também em sem terra. Não existe regra para isso, sem sempre vai ter hífen. Posso pensar em ex-aluno. Posso pensar em recém-casado. Ave Maria. Posso pensar no circunvizinho. Circun também existe hífen. Deixa eu dar uma olhada mais no que é que eu tenho aqui. Já foi vice, também existe vice, vice-prefeito, vice-prefeito. Todos esses elementos aqui, gente, existem hífen sem nenhuma explicação e você deve decorar isso aqui, tá? Pré, pós, pró, sem, ex, recém, circun, vice, todas existem, não tem nenhuma regra específica para isso. Na 31ª, que costuma cair demais, a gente vai fazer aqui uma explicação prévia, aí você anota junto comigo. Bem e mal, cai demais em concurso. A palavra bem sempre vai ter hífen, sempre vai ter hífen. Repita isso comigo em casa, olha o mantra, repita, vai. O bem sempre vai ter hífen, o bem sempre vai ter hífen, tá? Então posso pensar na palavra bem lavado. Este menino está bem lavado, com a trouxa limpa. Bem lavado. Então pensei aqui que a palavra bem sempre vai estar certo com o hífen. Posso pensar em bem-humorado, mesmo porque tem H, né? Bem-humorado. Posso pensar em bem-sucedido. Tudo vai ter o hífen, sucedido. Acontece que o Volpe diz que quando a palavra bem estiver associado aos verbos querer e fazer, você anota aí, querer e fazer, existe uma dupla grafia. Eu posso juntar tudo e o M vira N. Vamos falar aqui na 34. Posso pensar aqui na 34 na palavra bem, querer. Você aprendeu comigo que o bem sempre vai estar certo com o hífen, ok? Só que derivados de querer e fazer, quando se juntam com o bem, eu também posso juntar, formar uma só palavra. Tipo, bem com N, querer. Ambas as formas estarão corretas e você pode avaliar a segunda como errada. Vai estar certo. Posso pensar na 35ª, por exemplo, benfeitor. Feitor não vem de fazer, não é? Benfeitor, tá certo, mas eu posso também fazer benfeitor. Tudo junto. Ambas as formas estão corretas. O que a gente viu aqui do bem? O bem sempre vai estar certo com o hífen, derivados de querer e fazer, duas possibilidades, alterando o M para o N, tá bom? Porque o M só vai ser usado antes de P e B. Vamos aqui na 36, vamos falar sobre a palavra mal, tá? Antes da gente fazer a 36 aqui, eu vou escrever a regra, vamos fazer aqui tipo um bizu rápido. A palavra mal, claro que é o mal com L, eu tenho que fazer essa distinção aqui com vocês, mal com U, mal com L é o contrário de bem ou relação temporal. Pode colocar aqui, bem.
Mal com L, contrário de bem, ou relação de tempo, tipo, mal ele entrou, senti a catinga de peido, mal ele entrou, relação de tempo. E mal com U é o antônimo de bom, tá? Ele é um bom rapaz, ele é um mau rapaz com U, tá certo? É isso. Depois de dita essas formas, mal com U não vai se juntar com hífen, então eu vou ter apenas a variante L, tá bom? O mal só vai ser separado por hífen quando a segunda for um H, você já sabe dessa regra, porque o H sempre vai separar por hífen. Quando for letra repetida, ou seja, quando a segunda for um L, ou quando a segunda for uma vogal. 3 regras para o mal. Pode anotar que o mal cai na prova, tá bom? 36. Pensa comigo na palavra mal lavado. Eu coloquei bem lavado, agora vamos colocar mal lavado. Mal lavado. Mal termina com L e a próxima começa com L. Letras iguais se separam. Então, mal lavado vai ser separado por hífen. Posso pensar em mal educado. Vai separar por hífen porque a próxima é uma vogal. Beleza? Posso pensar na 38, mal-humorado, que a segunda é H, humorado. Mas quando a segunda não for L, vogal ou H, o que é que acontece aqui? Se junta. Por exemplo, mal-sucedido, tudo junto, mal-sucedido. Posso pensar mal-falado, esse menino é mal-falado. Mal falado, tudo junto, porque a segunda não é nem L, nem H, nem vogal. Prestou atenção aí nessa regra do mal? Espero que sim. Vamos à próxima. 21ª, nós vamos pensar nas palavras que são unidas por preposição. Uma palavra, preposição, uma palavra. Os hífens caíram depois do acordo ortográfico. Então, posso pensar, por exemplo, em dia a dia. Posso pensar em fim de semana. Posso pensar em 33, pôr do sol. Posso pensar em pé de moleque. Ok? O que é que acontece aqui nessa regra? Palavras unidas por preposição com a preposição no meio perdeu o acento, exceto se elas forem derivados de fauna e flora. Fauna e flora, fauna animal, flora, comidas naturais. Então posso pensar, por exemplo, aqui na 35, castanha do Pará. Castanha do Pará, esse Pará é minúsculo, tá? Castanha do Pará, se for ligado por preposição, denotar fauna e flora, usa-se o hífen. Nós temos uma exceção aí. 36, eu posso pensar em João de Barro. João de Barro, porque eu tenho aqui um animal, né? Fauna. Posso pensar, só para a gente encerrar essa parte aqui, em pimenta do reino. Pimenta do reino. Nesse caso, fauna e flora, usa-se o nosso hífen. Beleza? Sim? Próxima regra, pensa comigo no seguinte. Sempre que a expressão denotar origem, de onde ele veio, nacionalidades, também eu devo usar o hífen. Posso pensar, por exemplo, em euroasiático. Vou usar o hífen porque é nacionalidade. Posso pensar em luso-brasileiro. Luso-brasileiro. Sempre que denotar nacionalidades, usa o hífen. Também vou usar o hífen quando denotar cargos. Por exemplo, ele é diretor-geral da União. Diretor-geral da União. Ele é tenente brigadeiro.
Tenente brigadeiro. Tenente brigadeiro. Quando for cargos, eu devo usar o meu hífen. Algumas formas são chamadas de consagradas pelo uso, que não tem regra, meu filho, é você se lasque. Porque eu não tenho, eu devo ter memória fotográfica e você deve, nessa sequência que eu vou colocar agora, escrever pelo menos umas 6 vezes para fixar na sua memória fotográfica, tudo bem? Por exemplo, água de colônia é a 40. Água de colônia. Colônia. Você percebeu que é unida por preposição? Nem é nem fauna nem flora, mas vai ter o hífen aqui porque é tradicional. Eu penso o seguinte, quando for muito antigo, uma expressão bastante antiga, vai ter hífen. Ou então decora, água de colônia, bota um monte de vez aí com o hífen. É tradição, não existe regra. Posso pensar também aqui na palavra arco da velha. É uma expressão antigona que não se mexeu. Tradição, chama-se de tradição. Posso pensar aqui naquele tempo verbal que é o mais que perfeito. Nesse caso aqui eu vou utilizar o hífen por questão de expressão antiga, não é? Posso dizer também pé de meia. Pé de meia. Consagrado aqui pelo uso. Posso também dizer cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Também aqui foi uma questão de uso de tradição, tá bom? Com essas regras, que não foram todas, mas são as principais para você gabaritar a sua prova e fazer uma boa questão de ortografia, nós falamos sobre o hífen, tá? A gente vai partir agora para um outro ditado que mudou a questão da acentuação. Você vai pensar comigo o seguinte, sempre que eu tiver letras duplicadas, o acento perdeu, tá bom? Então vamos escrever aqui a minha 50, a palavra voo. Voo, o voo do pássaro. Eu tenho aqui vogal duplicada que perdeu o acento. Na mesma linha, eu vou fazer leem, creem, deem. Veja, xiita. Sempre que eu tiver letras iguais, juntinhas, você vai ter que separar na separação de sílaba, mas letras iguais perderam o hífen depois do acordo. A mesma coisa aconteceu com Polo Norte. Polo Norte, que é aquela região. Polo Norte, aqui no Ceará é o Polo Norte, né? Só que não, né? Posso pensar também em o pelo do gato. Pelo do gato. Antes tinha acento, não tem mais. O verbo parar no presente, por exemplo, eu tenho que escrever a frase, tá? Você escreve comigo. Ele para aqui todos os dias. Antes tinha acento. Você não punha, mas antes tinha acento aqui. Tudo bem? Na 53, a gente vai fazer o verbo ter e algumas derivadas dela. Por exemplo, eu digo, eles têm. O acento no verbo ter nessa palavra aqui, nessa frase, se deve ao plural. Ele tem sem acento, eles têm com acento. Combinado? Existem alguns verbos que derivam do verbo ter, que é, por exemplo, obter. Eu digo, eles obtêm. Posso dizer, eles advém não, né? Obter, conter. Os frascos, aqui é um S, contém. Note que lindo. O acento circunflexo sobre o verbo conter aqui se deve à pluralização dele. No singular, obtém, aqui, é justificado por ser uma oxítona terminada em "em", e no plural é o que, gente? Um acento diferencial marcador de plural. Você deve ficar bastante atento nisso aqui que cai na banca
na questão de ortografia, que é o quesito da sua prova, tá bom? Posso pensar do verbo vir também na 54. Ele vem, eles vêm, com um acento circunflexo sobre o verbo vir. Eles advêm, detém, eles detêm o poder. Isso aqui cai demais no IBFC. Eles detêm o poder. Esse acento aqui existe, chama-se acento diferencial para marcar o plural. Na 55, nós vamos falar aqui dos paroxítonos de ditongo aberto que perderam o acento. A primeira é a assembleia, não é? Assembleia, que perdeu o acento, né? Assembleia. Isso aqui você aprende lá em acentuação gráfica. Posso pensar em 56, por exemplo, a palavra ideia. Posso pensar em joia, que também não possui mais acento, perdeu o acento depois do acordo ortográfico. Você tem que ver a aula de acentuação gráfica para entender esse lance aqui. Estou colocando só como exemplo de ortografia, tá? 58, jiboia, que também perdeu o acento. Quero destacar a 59 e a 60, porque são palavras de exceção, são paroxítonas terminadas em R. Meyer, ela possui acento porque é uma paroxítona terminada em R. Meyer, aquele bairro do Rio de Janeiro. Posso pensar também em destroyer. Ambas as palavras caem demais em prova e você pode confundir, pensar que ela não possui acento por se tratar, por exemplo, de uma paroxítona de ditongo aberto, tá bom? Vamos fazer aqui a 61, que eu esqueci de falar do verbo poder. Por exemplo, eu digo, como você pôde me enganar? Pôde me enganar. Nessa frase, a palavra poder não tem acento, mas no passado ela vai possuir o acento que a gente chama de acento diferencial. Como você pôde me enganar? Isso aqui cai na questão de ortografia, tá? É uma regra de acentuação que cai na ortografia. Na 62, nós vamos pensar do verbo poder, agora do verbo pôr. Vou pôr a mesa. O pôr, no sentido de colocar, vai possuir acento. Vou colocar a mesa. Tudo bem? Você que vai fazer a prova do IBFC, em que a questão aborde ortografia, essas 62 palavras, nessas regras que eu falei para você, vão te ajudar a marcar um ponto nessa prova. Valeu, gente!